A vida é uma oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Essa frase, Schopenhauer. A primeira vez que eu tive contato com essa frase foi através de um amigo. Perguntei a ele qual filósofo que ele mais gostava, ele me trouxe Schopenhauer. Não conhecia, fui ler. E aí quando eu li, foi a primeira frase que eu li. E aquilo parece que foi uma mensagem, assim, uma paulada na minha cabeça. Porque eu não li mais nenhuma outra frase dele até então. Eu nunca mais li nada. Eu li só aquela frase. E isso me fez pensar muito. Porque, de fato, a nossa vida ela trabalha numa oscilação muito grande entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então esse vídeo ele não é sobre dinheiro, ele não é sobre consumo, ele é um vídeo onde a gente vai conseguir falar sobre consciência. E o que é essa ânsia de ter, né? Nada mais é do que a expectativa, é a projeção de felicidade no futuro. E o possuir que está do outro lado é a adaptação, é a normalização, é aquele vazio, aquela sensação de vazio pós-conquista. A gente sofre antes de ter alguma coisa, mas fica entediado depois de conquistar ela. E isso daí é algo que aconteceu na minha vida por muitos e muitos anos, e essa frase me fez muito sentido. Até que um dia eu quis me perguntar, cara, como que eu posso talvez parar de ser um cara, entre aspas, ingrato, mas ser um cara mais grato, mesmo tendo já o que eu sempre quis buscar. Eu lembro que quando eu trabalhava como recreador de hotel, trabalhei muitos anos em Caxambu como recreador do hotel Palace Hotel. Eu ganhava 35, 40 reais por dia, trabalhava nas férias e finais de semana. Eu comecei depois a trabalhar com um amigo meu que faz evento e comecei a ganhar diária de 100, 150 por dia, até que arrumei um emprego, né, fixo depois, onde eu comecei a ganhar 600, 700 por mês. E aquilo ali eu falava assim, cara, quando eu tiver, quando eu tiver de certeza uns 1.500, 2.000 por mês, velho, eu vou ser o cara mais feliz do mundo, eu vou estar feito, vou estar feito. E depois o 1.000 vira normal, os 2.000 vira normal, né? E aí depois vira 3, 4, até que você está ganhando bem. E quando eu falo relativamente do dinheiro, eu não estou falando que não supre as minhas contas. Supre sim, só que o dinheiro ele é infinito. O tempo vai passar e eu vou querer mais, eu vou querer comprar mais coisas, eu vou querer comer melhor, vou querer morar melhor, eu vou querer ter luxos onde eu não pude ter antes e agora eu posso ter. Então o dinheiro ele vai ficando naquela variável de passa o tempo, eu vou acumulando mais e é 10 e é 11. Então assim, o problema nunca foi o valor, mas era a expectativa de que o próximo número me trazia paz. E isso daí jamais, jamais vai acontecer para qualquer pessoa, porque a gente sempre vai ficar oscilando na ânsia de ter e no tédio de possuir. Como é que o nosso cérebro talvez funcione, né? A mente ela funciona por referência. Ela se adapta muito rápido ao conforto. Só que quando eu adquiro um conforto, dá o que fazer para eu voltar um passo atrás. Então o prazer ele é muito curto. O desejo, ele é infinito. O que a sua mente pode imaginar que você pode ter, entende? Então talvez a mente não foi feita para se satisfazer, mas talvez ela foi feita para desejar. Eu lembro que quando eu mudei, morava, né, numa cidade interior de Minas Gerais, Baipendi, e eu gostava muito de ver futebol. Então eu ia ver os jogos do América, do Botafogo lá na minha cidade e assistia jogo pela televisão, sou cruzeirense, né? Gostava. Até que a primeira vez que eu fui no estádio em Varginha, no Boa Esporte, falei, cara, que massa! Eu fui ver o Cruzeiro, Cruzeiro e Boa. Estádio lotado, pequeno assim, mas lotado, aquele tanto de cruzeirense. Falei, cara, que sensação massa, deve ser muito bom você morar aqui, pra você poder ver jogo toda hora, direto. Até que depois eu fui pro Mineirão, fui em Belo Horizonte ver Cruzeiro e Vasco. Primeiro jogo que eu fui, o Cruzeiro perdeu pro Vasco, gol do Paulão, ex-Cruzeiro ainda, vou te falar, viu? Fui lá assistir o jogo, falei, cara, deve ser muito bom morar aqui em Belo Horizonte. Nossa, shopping, cara, olha pra você ver, que legal. Nossa, e aí aquele tanto de informação na minha cabeça, falei, cara, deve ser muito bom.
E eu sempre me desejava, né? Eu pensava, cara, eu quero morar numa cidade que tem um clube de Série A, quero morar num local onde eu possa correr num parque. Eu sempre me imaginava assim, né, quando eu morava em Bependi. E hoje eu moro, cara, eu moro numa cidade que tem um time de Série A. E no primeiro ano que eu tava aqui, eu fui em quase todos os jogos. De verdade, eu fui em quase todos os jogos. Se eu não fui, eu posso até conferir se eu não fui em todos. Participei dos eventos do Bragantino, fiz um monte de coisa. Até uma frase no CT do Bragantino eu escrevi, tá? Então, assim, é muito massa a expectativa que você vai criando. No segundo ano, eu fui praticamente na metade dos jogos. No terceiro ano, eu devo ter ido uns 15%. E eu tô o quarto ano agora em Bragança e eu cancelei o meu sócio torcedor. Porque não foi o futebol que piorou, mas foi a abundância que matou o encanto. E quantas vezes eu já percebi isso em várias áreas da minha vida. Eu lembro quando eu comprei um iPhone pela primeira vez, um iPhone 5S. Cara, eu cuidava mais daquilo ali do que de mim. Era capinha, película, protegia, eu não saía. E quando eu comprei meu primeiro carro, eu tenho até hoje esse primeiro carro. Eu lembro que eu mal colocava ele na estrada de terra para proteger. Hoje em dia, não lembro qual foi a última vez que eu lavei ele. Viagem, relacionamento, um corpo melhor, uma progressão financeira. O problema não é conquistar, é achar que a conquista vai resolver aquele vazio de querer sempre a próxima coisa, né? E existe um risco nisso tudo. É o risco de uma vida triste. Porque a vida, ela sempre vai ficar no quando. A felicidade sempre vai ser adiada, o presente vai ser desvalorizado. Sabe, a tendência de tudo piorar até que chega um ponto que a gratidão ela se torna inexistente. Porque você começa a achar que você não tem nada comparado àquilo que você ainda deseja. E aí a gente tem essa leve mania de falar assim, cara, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser muito feliz. Quando eu fizer isso aqui, eu vou ser muito feliz. Na verdade, a gente precisa parar, né, de destinar somente os resquícios da vida já no momento que nós não somos tão produtivos mais, né? Então, às vezes a gente fala, não, quando eu tiver 60 anos, eu vou fazer tal coisa. Não, tenta fazer agora, nem que seja um pedacinho daquela coisa. O nível de gratidão com as coisas que você tem também precisam ser aumentadas, porque de fato é um processo da sua mente viver entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E a gente tem que tentar clarear o mais amplo possível da situação para facilitar a sua visão com o mundo. Porque senão, de verdade, você vai ficar triste enquanto não tem o corpo dos sonhos. E talvez esse corpo nunca vai chegar. Porque quando você melhorar um pouquinho, você vai falar, cara, mas dá para melhorar isso aqui. Depois, quando você melhorar isso daqui, cara, dá para melhorar mais isso daqui. E aí você vai ficar buscando até que chega num certo ponto, a idade chegou, e aí você não tá preocupando mais com aquilo, mas você passou anos da sua vida. Então, faça esse tipo de pensamento, faça esse tipo de prática de transformar o que é comum em um evento, sabe? Então, pô, foi que eu fiz, né? Eu cancelei os meus jogos lá do Bragantino para ir uma vez ou outra agora para ter aquela sensação boa de novo, sabe? Nomear aquilo que antes era só um sonho, mas hoje é na sua rotina uma coisa normal. Então começa a perceber e ser grato por aquilo dali, porque de fato a vida vai continuar a ser desse jeito. Uma ânsia de ter e um tédio de possuir. Mas não deixa que a ingratidão das coisas que você já tem não te deixa feliz. Não espere a felicidade na próxima coisa, porque talvez a próxima coisa nem chega. Você nem tem certeza que talvez ela vai chegar. Nem a sua idade. Não, quando eu tiver aposentado eu vou viajar. Talvez quando você estiver aposentado você pode ter morrido no primeiro acidente que acontecer na sua vida, numa queda. Então, às vezes, não, quando eu tiver mais tempo, eu vou fazer musculação. Talvez não dê tempo de fazer musculação. Entende? Então, assim, não se mate ao ponto de perder toda essa gratidão das coisas que você já conquistou. E se você gostou desse vídeo, aquele mesmo papo de sempre,
Deixe seu like, seu comentário, conta aqui para mim qual que é a maior ânsia que você já teve e hoje é só um tédio que você possui.